Agora a gente vai ter um farchat de duas pessoas que eu admiro demais. Cláudia Costin, por favor. Rafael Parente. Bom, o Rafael, neste momento, está com o chapéu de entrevistador desse farchat. Então, por favor, fique à vontade. E eu admiro tanto eles que eu acabei chamando para eles dois momentos que são totalmente diferentes. Aqui é farchat, é uma conversa com a Cláudia, onde ela vai falar um pouco sobre todo o que a gente deve fazer em relação a currículo, qual é a visão dela em relação ao currículo de futuro usando inteligência artificial, mas muito mais que isso. É lógico também, não dá para falar muita coisa em 15 minutos. Mas vai ser uma experiência muito boa. E aqui acaba às 2h50, né, Cláudia, que a gente tinha falado? E ela vai se materializar, como é que chama? Teletransportar, porque às 2h50 ela começa também com o Rafael, um talk lá no outro prédio. Então, fica tranquila, a gente vai passeando, é pertinho, a gente chega atrasado lá, o dono do evento falou que pode, tá bom? Então, espero que vocês gostem, são momentos distintos. Se gostaram da conversa aqui, vai para lá, que a conversa vai ser outra, inclusive, né? Então, vai ser outro formato e outro conteúdo. Obrigado por estarem aqui e vamos em frente. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui, né? Obrigado a todos vocês que organizaram esse evento super bacana e pela oportunidade também da gente estar aqui falando sobre currículo, formação e depois sobre regulação. E também quero convidar vocês, né? Estou eu e o professor Renato aqui, somos autores do livro O Professor Ampliado, que vai ser lançado hoje às 16 horas, com a distribuição gratuita de 50 exemplares, né? Também qualquer pessoa pode fazer o download do livro. Foi lançado pela Universidade Católica de Brasília, com a chancela da Cátedra Unesco. Né? Depois a gente pode contar um pouco mais para vocês, mas tem tudo a ver, inclusive, porque a Cláudia foi uma das leitoras críticas, mas Cláudia também já foi muita coisa nessa vida, foi ministra, foi secretária de Cultura, secretária de Educação, foi a primeira latino-americana a ocupar o cargo de diretora global de educação no Banco Mundial e também participou de estudos relacionados ao futuro da empregabilidade, né, pensando em como que a gente vai desenvolver as habilidades para o futuro. Não é isso, Cláudia? E nessa nova era, então, já puxando essa conversa, o que você acha, né, desde que a gente, lá atrás, a gente tinha as crianças e os adolescentes, na nossa época, olhando muito para as enciclopédias, buscando conhecimento, informações com os nossos pais, com os nossos professores, e a gente veio caminhando até agora que a gente está vendo as crianças e adolescentes de uma forma talvez não tão adequada quanto a gente queria, mas buscando conhecimento e as informações com inteligências artificiais. Então, eu te pergunto, o que muda no currículo das escolas, o que é essencial para a gente pensar numa escola do presente que prepara para essa nova era em relação à transformação curricular? Bom, obrigada, um prazer estar aqui. Boa tarde a todos e a todas. E, Rafael, muito bom estar aqui com você como debatedor. Vou rapidamente falar um pouco sobre currículo no Brasil e como que a inteligência artificial entra nesse currículo. E vou tentar um pouco desmistificar uma visão que aparece muito nessas conversas, que escola boa era do passado, agora virou uma desgraça. Né? Não é mais ou menos isso que na narrativa saudosista a gente coloca? Em primeiro lugar, não é verdade que a escola boa era a escola do passado. Né? O Rafael já me ouviu falando disso. No final da década de 60, a gente tinha só 40% das crianças na escola primária. Então, 60%, num Brasil essencialmente agrário, eram invisíveis e não estavam na escola. E agora, finalmente, não só melhoramos a entrada na escola, como as taxas de conclusão. Todos pela Educação divulgou hoje um documento mostrando que a cada ano vem melhorando, tirando o período da pandemia, a taxa de conclusão do Fundamental 2 e do ensino médio. Aí vocês diriam, mas não aprendem nada. Também isso não é verdade. Tudo isso para dizer que, mesmo no sentido da escola pré-IA, há avanços, lentos demais para o meu gosto, mas há avanços em aprendizagem.
Mas o que significa a inteligência artificial no contexto brasileiro? Eu fiz, como você bem falou, um trabalho para a Organização Internacional do Trabalho, quando eles se preocuparam o que vai acontecer com o mundo, com a inteligência, o mundo do trabalho, com a emergência da inteligência artificial, sendo que 2 pesquisadores da Universidade de Oxford, o Osborne e o Frey, falavam que 3 bilhões de postos de trabalho iam estar extintos em ondas sucessivas até 2030. O que vai significar isso para a educação no mundo e, mais especificamente, para a educação no Brasil? A primeira coisa que nós temos que pensar em termos de currículo, pelo que você perguntou, o Brasil finalmente tem um currículo. O Brasil, da minha escolaridade, que era tão boa, lembre do passado, não existia currículo nacional. Todos os países têm bons sistemas. Quando querem pensar em equidade, sabem que currículo é fundamental. Um currículo claro, bem expresso, etc. O Brasil, finalmente, em 2018, criou um currículo, um pré-currículo, digamos, a Base Nacional Comum Curricular, que foi traduzido para currículos estaduais e municipais e se aplica em escolas públicas e privadas. E lá está a competência digital. É a competência número 5, para quem tiver a curiosidade de ler a BNCC, e lá já se antecipa alguma coisa de inteligência artificial. Mas não é só inteligência artificial. A gente tem a BNCC Computação agora também. É exatamente isso que eu ia dizer. Tem a BNCC Computação, que está sendo implementada agora, mas tem também a ideia de que a gente vai ter que fortalecer o que nos faz humanos frente à inteligência artificial. A inteligência artificial não vai nos substituir no que é essencialmente humano. Então, por exemplo, nessa pesquisa que eu fiz para a OIT, eu olhei para os sistemas que têm bons sistemas e que estão se preparando para essa situação. O que eles estão fazendo? Sim, fortalecendo as competências digitais, mas, por outro lado, trabalhando muito mais aquilo no que os robôs não vão nos substituir. Resolução colaborativa de problemas complexos com criatividade. Os robôs não têm criatividade e não têm, pelo menos não têm criatividade original, e eles colaboram em problemas operacionais, mas não em problemas complexos, pelo menos nos próximos 20 anos, imaginamos isso. Segundo, eles estão fortalecendo a escrita. Por que eles estão fortalecendo a escrita? Porque nós temos que tornar mais presente na escola a capacidade de pensar. A escola brasileira não ensina a pensar. Não ensina a pensar matematicamente, não ensina a pensar historicamente, não ensina a pensar cientificamente. Nós precisamos fortalecer isso. Como é que a gente fortalece essa? Escrevendo mais. O International Baccalaureate, por exemplo, exige textos escritos em que o indivíduo escreve não só nas aulas de redação, nas aulas de química, para processar seu pensamento, algo que Maria Montessori já recomendava e assim por diante. Tudo isso para dizer que nós vamos mudar a forma de ensinar, fortalecendo o que nos faz humanos, mas, ao mesmo tempo, não ignorando a inteligência artificial. Só um último comentário nessa pergunta. Eu já vi muita escola dizendo que vai ser proibido usar a inteligência artificial. Que bobagem! Nós vamos ter que ensinar. Mas os alunos vão colar. Eles já colam do Google. Não se preocupem com isso. Não precisa começar a colar com inteligência artificial. Nós vamos precisar ensinar o aluno a usar bem, eticamente, e usar bem. Para isso, precisamos formar os professores para essa prática. Tem que entrar no currículo e vamos ter, para usar uma linguagem que você usou no teu livro, fortalecer, e recomendo o livro dele, é muito bom, temos que tornar o professor mais ampliado com a inteligência, o uso da inteligência artificial. Então, já que não temos tanto tempo assim também, porque é dois assuntos super complexos, né? Currículo e formação de professores, mas é um tempo reduzido, a gente vai passar agora para a formação de professores.
Antes, eu queria comentar que hoje o presidente do Banco Central norte-americano, né, fez um comentário dizendo que a queda na criação de novos empregos também lá nos Estados Unidos se dá pelo que muitos CEOs estão explicando, que é a substituição mesmo por IAs. Então, as IAs, de fato, estão levando as empresas a fazerem mais com menos gente pela implementação de processos com IAs, né? E essa é uma mudança que a gente vai precisar se adaptar. A gente está vivendo em tempos exponenciais e daqui a pouco a gente vai ter celulares, que eu não sei bem o que as pessoas vão fazer, né, Cláudia? Mas os celulares vão ter o pensamento computacional e o conhecimento de toda a humanidade, não só de uma pessoa, né? E a IA vai se movimentando cada vez mais rápido, a gente vê novas versões aparecendo quase toda semana, e os cursos de pedagogia, os cursos de formação inicial dos professores, os cursos de formação continuada, eles levam algum tempo para se atualizar. Então, o que é o mais importante? O que a gente poderia falar para governos e para empresas privadas quando a gente pensa na necessidade da atualização da formação de professores, que, se tiver uma bala de prata, a gente sabe, uma bala de prata na educação, precisa ser necessariamente a formação dos profissionais da educação. Queria fazer um último comentário, que é a primeira vez que eu falo com o senhor Pedro Parente, senhor meu pai, que está aqui, é a primeira vez que eu falo na frente dele. Quero te agradecer, dizer que eu tenho uma admiração, um carinho, uma gratidão, um amor enorme. Então, o que a gente fala para as empresas particulares e para os governos, Cláudia? Bom, eu não sou grande especialista em falar para empresas particulares, mas eu vou falar o que se deveria falar para governos, que é a minha área de atuação mais em políticas públicas. Bom, e só um comentário em relação ao que você falou. Nós não vamos ser substituídos em muitas profissões se a gente tiver capacidade de fazer análises mais aprofundadas. Daí por que escrever mais também é importante. Mas falando dos cursos de formação de professores, hoje no Brasil, e é uma realidade mais brasileira do que internacional, a formação de professores é completamente desvinculada da prática. A gente forma professores quase que só com teoria. Seria o equivalente a formar médico com história da medicina, filosofia da medicina e sociologia da medicina, que provavelmente são tão importantes lá quanto é em educação, mas não é suficiente. Tem que ter mais diálogo entre teoria e prática. E, ao pensar em prática, entra um mundo que vai demandar uma prática distinta. Como é que a gente melhora a formação de professores, incorporando inteligência artificial? Eu retomo o conceito de professor ampliado, lembrando que hoje há ferramentas interessantíssimas para apoiar professores de educação básica, e eu vou agora me ater à educação básica, que vai da educação infantil até o final do ensino médio, para agirem melhor. Por exemplo, um professor se queixa de ter uma classe com 40 alunos. De fato, seria melhor se tivesse só 15, mas é a nossa realidade. Em Xangai, tem 50 no ensino médio. Eles criaram a pedagogia própria para aquele tipo de ensino. No que a IA pode ajudar? Alguns usos já foram descobertos. Um deles, corrigir redação. Sim, o professor deveria corrigir a redação sozinho para perceber o que fazer. Mas o professor não tem tempo, com 40 alunos, para dar um feedback mais aprofundado. Como é que você melhora a introdução do tema? Como é que você se aprofunda no teu segundo parágrafo que você jogou fatos isolados? Então, eu vi muitos professores já usando, 54% dos professores brasileiros já estão usando inteligência artificial por uma análise do Thales, da OCDE. O Thales é um relatório, uma pesquisa. E eles mostram que 54% dos professores brasileiros já usam. Para que eles usam? Para dar um feedback mais aprofundado, para fazer plano de aula, que é bem interessante. Inclusive, nós conhecemos uma startup que está fazendo plano de atividades para educação infantil. Com que materiais poderiam
enriquecer essa aula e assim por diante. A gente está com os líderes dessa startup hoje aqui. Fazem um trabalho sensacional. É sensacional mesmo. Segundo lugar, vou falar o nome, é Scribo. Tem uma outra coisa que muita gente está fazendo, que é o caderno para dar um retorno para os pais na educação infantil. Isso para não falar no ensino médio, onde é ainda mais fácil. Esse de redações, eu conheci uma professora chilena que ela punha, o aluno escreve a redação, põe na IA para corrigir, incorpora o que a IA te recomendou e depois faz uma quarta via com uma análise do que a IA recomendou, se ele concorda ou não concorda e por quê. Imagine que reflexão mais interessante. Dá para fazer muita coisa. E, de novo, nunca substituindo, mas ampliando, apoiando o trabalho que os professores fazem. Uma última pergunta antes da gente sair correndo lá para outra sessão, Cláudia. A gente tem no nosso país coaches e influenciadores que defendem que talvez os jovens não devessem mais ir para as universidades hoje, né? Não se precisa mais do diploma universitário. Nos jornais, um deles. E, ao mesmo tempo, a gente vê que as grandes lideranças públicas, privadas do nosso país e de outros países, todos tiveram estudo formal em grandes universidades, né? E também não deixam de levar os seus filhos para essas grandes universidades. E muitas lideranças estão voltando a estudar filosofia, história, isso está relacionado a essa criação, essa necessidade da criação do pensamento crítico, analítico, sistêmico. Por que essas lideranças? E como é que isso conversa, por exemplo, com um trabalho que as escolas devem fazer? Como é que a gente vai conseguir? Se a gente não conseguiu até hoje, desculpa, eu já vou terminar, mas se a gente não conseguiu até hoje desenvolver esse pensamento crítico nas nossas crianças, nos nossos jovens e até mesmo, às vezes, nos nossos professores, como é que a gente vai fazer isso daqui para frente? Olha, nós vivemos um momento que um político argentino que eu conheço denominou a cultura do espetáculo, né? Então, esses influencers têm um papel muito grande, etc. Mas, desculpe, nada substitui o processo de ensino-aprendizagem e a socialização que a escola e a universidade oferecem. Sim, há casos de o Bill Gates não fez universidade. Quantos Bill Gates existem no mundo? Pouquíssimos. Então, a universidade e a educação básica também oferece a possibilidade de ensinar o pensamento científico. Eu discordo de uma coisa, eu monto uma hipótese do conhecimento estabelecido, do status quo, eu monto uma hipótese e eu testo essa hipótese. E aprender o método científico é uma das grandes vantagens da universidade. Ainda não podemos substituir a universidade por nenhum robô. Perfeito, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção. E, se vocês quiserem, a gente vai falar sobre regulação no outro prédio agora. E também o livro, então, a sessão de autógrafos e distribuição dos livros às 16 horas. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Também, assim, admiração enorme e recíproca. Obrigado, obrigado.